Bom dia, pessoal. Eu me chamo Eloane. Eu me chamo Ana Júlia. E eu me chamo Gabriel. E nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto sobre energia gravitacional, mecânica, cinética e o sistema mecanicamente isolado. Bom, gente, para iniciar então, nós vamos falar sobre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Bom, para começar, o que é energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional é a energia que o corpo possui devido à atração gravitacional da Terra. Então, quer dizer que a energia potencial gravitacional depende da posição do corpo em relação ao nível de referência. A fórmula que nós utilizamos para resolver, para a gente calcular a energia potencial gravitacional, é essa. Energia potencial gravitacional igual a massa vezes gravidade vezes a distância. Para isso, nós vamos utilizar esse exemplo daqui. Bom, usando de exemplo aqui, nós temos esse exemplo aqui, que imaginemos que isso tudo aqui é um prédio. E aqui temos um vaso de flor na varanda do segundo andar. E a distância deste vaso de flor até o chão é de 6 metros. E a sua massa é igual a 2 quilos e a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Então, para a gente calcular a sua energia potencial gravitacional, nós aplicamos nessa fórmula e a gente percebe que a gente já tem todos os componentes dessa fórmula. Então, a gente não vai precisar achar mais nada. Então, no caso, aplicando todas essas informações na fórmula, ficaria energia potencial gravitacional igual a massa, que vale 2 quilos, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a distância, que no caso é de 6 metros. Dando nisso, 2 vezes 10 é igual a 20, vezes 6, que dá igual a 120. 120 o quê? Joule, que é representado pela letra J. O que é Joule? Joule é a unidade de medida que nós usamos para representar quilos em metros por segundo. Por isso, Joule. Bom, agora que já vimos a energia gravitacional, vamos ver um pouco da potencial elástica, que está associada às propriedades de uma mola. Ela possui a capacidade de produzir o trabalho quando está ligada à extremidade comprida ou esticada da mola. E a fórmula para a gente calcular a energia potencial elástica é essa aqui. Energia potencial elástica igual a K vezes x elevado a 2 dividido por 2. O que é K e o que é x? K é a constante elástica da mola, que é representada por newtons por metro, e x é a deformação, representada por metros. E a unidade de medida que a gente vai utilizar para representar o resultado final, no caso, o potencial elástico, é a mesma que a gente utilizou para representar o potencial gravitacional, no caso, Joule. E aqui eu coloquei um exemplo, um problema para a gente poder resolver juntos e aplicar a fórmula. Bom, para comprimir uma mola em 50 centímetros, foi necessário exercer sobre ela uma força de 10 newtons. Então, para a gente aplicar essa fórmula aqui, está faltando uma coisa, porque aqui a gente tem o que foi usado, no caso, a deformação. Para comprimir a mola foi usada 50 centímetros e a gente tem a força que foi usada, mas a gente não tem a constante. E a gente percebe que nessa fórmula a gente não utiliza a força, apenas a constante e a deformação. Então, para a gente descobrir qual é a constante, a gente vai ter que utilizar essa fórmula, que significa força elástica igual a constante vezes deformação. Então tá, já que a gente já sabe qual que é a força, que é 10 newtons, então a gente vai colocar aqui 10 igual, o K é o que a gente quer saber, então a gente vai botar aqui K, vezes X, que é a deformação. Só que aqui, na fórmula, ela vai ficar em metros, então 50 centímetros para metros é igual a 0,5. Então, deixa eu vir para esse lado aqui, 0,5. Então aqui a gente montou já, a gente já aplicou tudo que tinha para aplicar naquela fórmula, para a gente descobrir a única coisa que falta para aplicar nessa fórmula. Então, agora a gente vai resolver essa equação. Então, bom, para resolver essa equação é bem simples até. Aqui o K, como ele não vai ser utilizado aqui, a gente joga ele para o outro lado. No caso, a gente até pode utilizar.
K vezes 0,5 vai dar 0,5K. Só que no caso não vai mudar muita coisa. A gente joga o K para cá e aqui o 0,5. E o 10 a gente joga para cá. Então, agora a gente vai fazer a divisão, né? O que estava aqui vai passar dividindo aqui. Então, 10 dividido para 0,5 vai dar 20. Desculpa a letra bagunçada, é porque fica um pouco difícil escrever aqui desse ângulo, mas vai dar 20. 20, e qual que é a unidade da constante? Newtons por metro. Então, 20 N/m. Então, aqui a gente já conseguiu descobrir a constante elástica. E agora a gente vai calcular a energia potencial elástica, já que a gente já tem tudo, que no caso é a constante, a deformação, que é 0,5, e é só isso que a gente vai precisar. Então, agora a gente vai calcular a energia potencial elástica. Bom, para a gente calcular a energia potencial elástica, não tem muito segredo, é só a gente botar as informações que a gente já conseguiu dentro dessa fórmula. Então, energia potencial elástica igual a K, que K a gente já descobriu que é 20, então igual a 20, vezes 0,5 elevado a 2 dividido para 2. Então, primeiro a gente vai resolver esse aqui, que é elevado a 2. Então, se a gente botar aqui 20 vezes 0,5 elevado a 2, dá 0,25. Então, 0,25 dividido para 2. 20 vezes 0,25 dá 5. Então, 5 sobre 2, que vai dar 2,5. Mais 2,5 o quê? Joule. Porque, como eu disse anteriormente, a unidade de medida do energia potencial elástica é a mesma que eu já expliquei na energia potencial gravitacional. Então, 0,5 Joule. E é assim que se resolve a energia potencial elástica e gravitacional. Me chamando a Júlia e eu vou explicar sobre a energia cinética. Bom, qualquer corpo em movimento possui energia cinética, ou seja, a energia cinética é uma energia que um corpo possui devido ao seu movimento. Essas são as unidades precisas para a gente poder calcular, né? Aqui está a equação que a gente vai utilizar e a gente usa a unidade de medida joules. Aqui vai o exemplo de uma bola de boliche que tem cerca da massa de 5 quilos e a velocidade de 2 metros por segundo. A gente vai usar essa equação para poder achar o coisinho. Então, vamos aqui, colocando aqui na fórmula, dividido para 2. Bom, 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 4 dá 20, e dividido para 2 dá 10. Então, o certo seria 10 joules. Agora a gente vai para a bola de tênis. Colocando aqui em prática. Vamos. 5 vezes 2 ao quadrado, né, que no caso é 4, dá 0,2, dividido para 2 dá 0,1. Aqui, ó, errei aqui, ó, gente, nunca mais façam isso. 0,1, aí não pode esquecer a unidade de medida, deu esse resultado. Agora vamos para Fala, galera! Agora a gente vai falar sobre o teorema de energia. Não, teorema, trabalho e energia. Aqui eu apliquei a fórmula, né? Vou sair da telinha para aplicar o print. Ai, meu, o carregador. Vou sair da telinha para aplicar o print da fórmula para vocês aí, ó, já ficarem sabendo. Então, ó, aqui tá uma questãozinha. Um bloco de 10 kg movimenta-se com a velocidade de 4 metros por segundo, ó. Aplicando uma força constante, nele sua velocidade é duplicada, ou seja, a velocidade é duplicada.
Qual o trabalho dessa força? Aí aplicando aqui a formulazinha, né? Aqui. Então, 10 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, né? 8 ao quadrado é 64, dividido por 2. Aí aqui, hello guys, 10 vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Aí menos 10 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. Aqui tem 10 dividido por 2 e aqui tem o 64 menos 16, que dá 48. 5 vezes 48 dá 240 joules, ok? Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido sobre a energia cinética e o teorema trabalho-energia. Oi, gente, eu me chamo Gabriel e eu vou falar sobre energia mecânica. O que seria energia mecânica? É a soma da energia cinética com a energia potencial. O que seria energia cinética? Cinética é quando o corpo está em movimento. Já potencial é quando a gravidade da Terra atrai o corpo para a Terra. Ok, vou falar agora sobre a fórmula. Para calcular energia mecânica, precisamos da energia cinética e a energia potencial. Aqui temos um exemplo que seria assim. Exemplo, um carro está de repouso em uma montanha bem alta. Então, a energia potencial dele tende a ser maior. E já a energia dele cinética tende a ser menor. Já quando o carrinho está descendo a ladeira, a energia potencial tende a ser menor e a cinética tende a ser maior por conta do movimento dele. Oi, gente, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre sistema isolado mecanicamente. O que ele seria? É quando ele não recebe nem perde forças externas resultantes. Para nós entendermos, também precisamos saber o que seria a quantidade de movimento de um sistema isolado mecanicamente. Seria constante, ou seja, se não tiver nenhuma força externa atuando, a quantidade de movimento do sistema isolado vai ser inalterada, ou seja, ela não vai mudar. Aqui trouxe um exemplo que somatório igual a quantidade de movimento inicial igual ao somatório de quantidade de movimento final. Aqui trouxe um exemplo. Duas caixas, uma tendo 5 quilos, outra tendo 2. Aí elas estão, né, no mesmo ambiente, aí elas têm um atrito. Aí nós queremos saber a velocidade do que isso aconteceu. A 5 tendo velocidade inicial de 49 metros por segundo, já a caixa 2 não tendo nenhuma velocidade. Aí vamos tentar descobrir a velocidade. Gente, agora vamos resolver sobre a colisão da caixa e queremos saber a velocidade final delas. Vamos lá. Aqui, vamos aplicar essa forma aqui, ó. Primeira massa, a massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2, igual a somatória da massa vezes a velocidade final. A primeira nossa massa foi a caixa de 5 quilos, vezes a velocidade que ela teve, que foi 49, mais a velocidade da outra caixa, que era 2, vezes a velocidade da outra caixa não tinha, então vai ser 2 vezes 0. Igual a somatória das massas, que seria 5 mais 2, vezes a velocidade final. Aí vamos lá. Vou repetir aqui, 5 vezes 49, aqui anula, né, porque vai ficar 0, igual a 7 vezes velocidade final. Dá pra simplificar, né? Por conta do 49 dividido para 7 dá 7. Então, velocidade final igual 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, 35 metros por segundo. Então, esse foi o primeiro exercício resolvido. Agora vamos para o próximo. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre velocidade de recuo. Aqui temos um canhão e ele atira seu projeto atira seu projeto. Quando ele atira, ele tem um impacto para trás, tanto para frente quanto para trás. Isso aqui seria o recuo dele. Recuo. Quando, aqui seria a velocidade do projeto. Tendo em mente que a massa do canhão, é 500 quilogramas. E a massa do projeto seria 5 quilogramas. Quando acontece esse impacto, tanto ele para trás e para frente, tem sabendo que por conta do impacto, tanto dele para trás e para frente, tem um intervalo de tempo, Então,
nós queremos saber qual seria a velocidade de recuo dele. E vamos lá aplicar a mesma aquela formulazinha lá que nós resolveu primeiro. Aqui, a primeira massa seria o 500, né, do canhão, vezes a velocidade de recuo dele, que não tem. Então, põe VR igual a massa do projeto, que é 5 kg, né? Não precisa colocar aqui, calma. Vezes a velocidade dele, que eu esqueci de falar, mas a velocidade quando um projeto é lançado é 100 metros por segundo. Vê sim. Aqui dá nitidamente, dá pra perceber que, né? Tá bom. VR igual 500, que vai dar 500, né? Pra 500 vai dar 1 metro por segundo. Então, a velocidade de recuo dele seria, do canhão, 1 metro por segundo. E foi isso, muito obrigado.